Há vários cultos ao redor do mundo que são conhecidos por causar medo e preocupação. Hoje nós vamos falar sobre os 5 cultos mais aterrorizantes do mundo. A família foi um culto liderado por Anne Hamilton Barnes, que se originou na Austrália na década de 1960. Anne acreditava que ela era a reencarnação de Jesus Cristo e convenceu seus seguidores de que ela era a líder espiritual deles. O culto atraía principalmente jovens vulneráveis e desfavorecidos, muitos dos quais eram adotados por Anne. Os membros do culto eram submetidos à lavagem cerebral e eram forçados a tomar drogas psicodélicas para abrir suas mentes. Anne também era conhecida por sequestrar crianças e submetê-las a abuso físico e mental. Ela acreditava que as crianças eram sua família, e muitas delas foram forçadas a mudar seus nomes e usar perucas loiras para se parecerem com a líder do culto. A família se mudou para os Estados Unidos na década de 1980, mas foi desmantelada quando a polícia australiana descobriu as atividades do culto. Anne foi presa e condenada por abuso infantil, mas muitos membros do culto escaparam da justiça. O impacto do culto à família ainda é sentido hoje, especialmente entre aqueles que foram abusados pelo culto quando eram criança. A família é lembrada como um dos cultos mais cruéis e abusivos da história. A Igreja da Cientologia foi fundada em 1954 pelo escritor de ficção científica L. Ron Hubbard. A Igreja da Cientologia é baseada em uma série de crenças e práticas que se concentram na autodescoberta e no desenvolvimento pessoal. Os seguidores da Cientologia acreditam que os seres humanos são seres espirituais imortais, que precisam se livrar de traumas do passado para garantir seu verdadeiro potencial. Assim, a Igreja da Cientologia usa técnicas de aconselhamento chamadas auditoria, para ajudar membros a se livrarem desses traumas. No entanto, a Cientologia é frequentemente criticada por ex-membros e por organizações que alegam que a igreja é um culto perigoso que usa técnicas de coerção e lavagem cerebral para controlar seus seguidores. A Igreja da Cientologia também é conhecida por processar agressivamente aqueles que a criticam, e muitos ex-membros relataram ter sofrido ameaças e intimidações depois de deixarem a igreja. Em 1985, a Cientologia foi considerada uma organização criminosa na França, e em 2007, a igreja foi acusada de espionagem e coerção na Bélgica. Várias celebridades também foram associadas à Cientologia, incluindo Tom Cruise e John Travolta. A Cientologia continua a ser um tema controverso com opiniões divididas sobre seus méritos e práticas. A Igreja da Cientologia é lembrada como um dos cultos mais controversos e misteriosos da história contemporânea. A Ordem do Templo Solar foi um culto fundado na Suíça em 1984 por Luc Juret e Joseph de Mambro. O culto acreditava em uma combinação de cristianismo e ocultismo, e seus membros acreditavam que estavam em uma missão divina para salvar o mundo. O culto atraía principalmente pessoas ricas e bem-sucedidas, e seus membros eram incentivados a fazer doações financeiras generosas. No início, a Ordem do Templo Solar era vista como um grupo espiritual inofensivo, mas com o tempo as coisas mudaram. Em 1994, membros do culto cometeram suicídio em massa em um chalé na Suíça. Posteriormente, descobriu-se que os membros tinham sido submetidos à lavagem cerebral e que a liderança do culto havia ordenado o suicídio em massa. No ano seguinte, em 1995, a Ordem do Templo Solar cometeu outro suicídio em massa, dessa vez em uma casa no Canadá. Mais de 50 pessoas morreram nos 2 incidentes. O culto também foi responsável por uma série de assassinatos. A Ordem do Templo Solar foi desmantelada após os suicídios em massa, mas o impacto do culto ainda é sentido até hoje. O culto é lembrado como um dos mais mortais e perigosos da história. O Templo do Povo foi um culto fundado por Jim Jones em Indiana, nos Estados Unidos, na década de 1950.
Jones acreditava em uma mistura de socialismo e cristianismo, e pregava a igualdade racial e social. Nos anos 1960, o culto mudou-se para a Califórnia e cresceu rapidamente, atraindo principalmente pessoas desfavorecidas e desesperadas. Jones usava técnicas de lavagem cerebral para controlar seus seguidores e os mantinha em isolamento da sociedade em geral. Em 1978, Jones mudou-se com mais de 900 membros do culto para a Guiana, na América do Sul, onde fundou a Jonestown, uma comunidade autossuficiente para os membros do culto. No entanto, as condições em Jonestown eram difíceis e o culto começou a atrair a atenção do governo americano. Em novembro de 1978, o congressista americano Leo Ryan visitou Jonestown para investigar as alegações de abuso no culto. Logo depois de sua visita, membros do culto, sob a direção de Jones, assassinaram Ryan e vários jornalistas que o acompanhavam. Após os assassinatos, Jones ordenou que todos os membros do culto cometessem suicídio em massa, bebendo cianeto misturado com suco de frutas. Mais de 900 pessoas morreram, incluindo crianças e bebês. O massacre em Jonestown foi um dos maiores suicídios em massa da história e chocou o mundo. O Templo do Povo é lembrado como um dos cultos mais perigosos e mortais já criados. A família Manson foi um culto que se originou no final dos anos 60 na Califórnia, nos Estados Unidos. E ele era liderado por Charles Manson. O culto acreditava em uma guerra racial apocalíptica que resultaria na morte de milhões de pessoas. E Manson acreditava que ele seria o líder do novo mundo que surgiria após essa guerra. Manson atraía principalmente jovens vulneráveis e descontentes para o culto. E muitos dos membros eram viciados em drogas. Ele usava técnicas de lavagem cerebral para controlar seus seguidores e os convencia de que ele era o Jesus Cristo reencarnado. Manson, em agosto de 1969, ordenou que alguns dos membros do culto cometessem uma série de assassinatos em Los Angeles, incluindo o assassinato da atriz Sharon Tate e seus amigos. Os assassinatos foram brutais e chocaram o mundo na época. Manson e vários membros do culto foram presos e condenados pelos assassinatos. Manson morreu na prisão em 2017. A família Manson ainda é lembrada como um dos cultos mais infames e assustadores da história. Os cultos que exploramos neste vídeo são um lembrete assustador do que pode acontecer quando o fanatismo, a manipulação e a crença cega se encontram. Embora pareçam histórias distantes e sombrias, é importante lembrar que esses cultos existiram e ainda existem em todo o mundo. Espero que este vídeo tenha sido informativo e educativo para vocês. E lembre-se, sempre questione, sempre investigue e nunca se deixe levar por promessas vazias ou ensinamentos duvidosos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando. Nos vemos no próximo vídeo. I got nightmares in my head,